Despertar Espírita está no ar. O seu momento de paz e reflexão. Um olhar atento sobre temas da atualidade que interferem na nossa vida. E um estudo dos conceitos básicos da doutrina espírita. A morte, na visão das culturas espiritualistas, representa a perda do corpo físico, com a continuidade da vida espiritual. Já os materialistas, por acreditarem que a vida termina com a morte do corpo, desfrutam dos prazeres materiais sem nenhuma preocupação com o futuro. O Espiritismo utiliza o termo desencarnação e afirma que a morte representa apenas o fim de uma das encarnações do espírito. Ela se repetirá quantas vezes forem necessárias até que o espírito alcance o estágio evolutivo planejado. Inúmeras pesquisas têm sido realizadas com base no relato de experiências de quase morte, incluindo encontros com entes queridos já falecidos. Como ocorre a desencarnação? E a experiência de quase morte? O que ocorre com o espírito no instante da morte? Para conversar sobre este assunto, está aqui o Dr. Sérgio Thyssen. Ele é médico, professor de medicina no Rio de Janeiro, físico e pesquisador do Espiritismo. Dr. Sérgio Thyssen, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Yasmin. Como ocorre a desencarnação? Isso é uma questão que perpassa na cabeça de todo mundo. Todo mundo fica ansioso para saber o que vai acontecer, porque todos nós vamos passar por isso, né? Na verdade mesmo, nós já passamos outras vezes. Outras vidas, né? E agora vamos passar novamente, mais cedo ou mais tarde. Mas vale a pena nós considerarmos, Yasmin, que a essência da desencarnação é o desligamento do espírito que vive sem o corpo e que vai, portanto, se desprender dele mais uma vez para viver tão somente a realidade espiritual. Quando nós, vamos dizer assim, somos criados para uma nova existência, no sentido da ligação desse espírito com o embrião e depois o feto, nós vamos tendo um processo que se renova e que persiste durante toda a vida do encarnado, e a morte, na essência, é quando esse espírito, então, por uma razão ou por outra, ele se afasta definitivamente desse corpo. E aí os liames que o prendiam a ele se desfazem, ou através de um processo mais abrupto, como, por exemplo, fruto de um acidente, ou através de uma enfermidade que pode ser crônica e que vai ser, então, um processo mais gradual, e que vai, então, ir acontecendo gradativamente até um desenlace final. E a experiência de quase morte? Muito bem, essa é uma questão interessante, porque em 1975, o Dr. Raymond Moody, um psiquiatra americano, ele publica uma experiência muito interessante em que pacientes dele que tinham vivenciado uma parada cardíaca tinham vivido uma coisa curiosa, interessante, diferente. E como eles não morreram, não desencarnaram, algum tempo depois, dias ou semanas, eles resolveram relatar ao Dr. Moody essa vivência que tinham tido. E o Dr. Moody escutou todos eles, registrou todos os relatos e enfeixou isto numa obra que ele publicou a respeito da vida além da vida. Então, esse médico abriu essa avenida de pesquisas, de conhecimento. Pois bem, algum tempo depois, né, uma revista inglesa de medicina chamada The Lancet, se não me engano, em 2002, ela publica um estudo lindo que foi feito na Holanda, em vários hospitais, em que, de maneira prospectiva, casos de paradas cardíacas foram completamente monitorizados do ponto de vista do eletroencefalograma, eletrocardiograma, registros de potenciais cerebrais, e um percentual dessas pessoas
todas que sobreviveram, relatavam, mais ou menos 18%, relatavam os fenômenos de quase morte. E, de novo, se repetia ali a mesma experiência das pessoas, dos relatos do Dr. Moody. E é curioso, o aspecto talvez mais marcante é de que, quando uma pessoa vai fazer uma cirurgia e o coração para, o cérebro, alguns instantes depois, ele para de funcionar também. De tal maneira que naqueles registros e monitores, a atividade cerebral se extinguia durante aquele tal período, que era o período da ressuscitação, das manobras de reanimação cardiovascular. Pois bem, essas pessoas voltaram à vida porque conseguiram que o coração voltasse a bater, a consciência retornou e eles narraram estas coisas depois. Só que exatamente nessas narrativas, nós vamos ver, por exemplo, que as pessoas, primeiro, elas se viam como que no teto do centro cirúrgico, olhavam para baixo e viam o seu próprio corpo sendo assistido pela equipe de cirurgiões, anestesistas, enfermeiros e assim por diante. E olhava para si e via um outro corpo, que na verdade nós chamaríamos de perispírito, segundo a doutrina espírita. A partir dali eles são levados para uma espécie de uma viagem em túneis de luz intensa e muitas cores. Quando eles atravessam e chegam como que ao final desse túnel, eles encontram pessoas, que eram pessoas que eles conheciam, e muitos deles seus amigos e familiares. Conversam com eles. Então é curioso que o cérebro está como que morto, porque as atividades fisiológicas estão completamente suprimidas. E a consciência, a memória e até a visão, porque eles enxergam aquela realidade. Outro aspecto curioso, cegos de nascença, que experimentaram os fenômenos de quase morte, veem no mundo espiritual como qualquer outro que tinha uma visão normal. Então a medicina, a neurofisiologia, a fisiologia, que sempre entendeu que consciência, memória e visão sejam aspectos tipicamente encefálicos, cerebrais, na verdade agora esse resultado que brotou da experiência, na verdade, ele fez com que, e está fazendo até hoje, que médicos se debrucem sobre essa área de pesquisa, porque é preciso reavaliar toda a ideia que se tinha antes e buscar em algum outro lugar a sede da consciência, da memória e da visão. Esse lugar que estará sendo buscado pela própria ciência médica e pelos fisiologistas, que tem a ver com a base da própria ciência médica, fisiologia, há uma ideia que nos reporta a questão da alma, a ideia de uma individualidade que existe e sobrevive ao próprio corpo físico. Só que esses de quase morte não morreram, mas voltaram a uma vida comum e voltaram para contar. Na questão da morte em si, essa ida ela é definitiva, não é? Eles passam por uma situação qualquer, mas há um desprendimento completo, e aí eles passam a viver totalmente na realidade espiritual, que, aliás, Yasmin, é a mesma realidade de onde todos nós estamos vindo para cada uma das novas vidas, cada uma das novas experiências reencarnatórias. Na verdade, se a gente pensar bem, é uma volta para casa, em que o período da encarnação é um estágio de aprendizado, um estágio evolutivo, um período letivo na escolaridade do desenvolvimento moral, mas terminado o projeto para aquela vida, em chegando a hora, seja de maneira acidental, seja de maneira relacionada a uma patologia qualquer, a pessoa volta à sua realidade primeira, que é o mundo espiritual. E o que a doutrina espírita nos esclarece a respeito da morte, da postura que nós devemos ter quando pressentimos que ela está se avizinhando de nós, e também a postura que precisamos ter diante dos companheiros que estão em processo de desencarnação? Olha, Yasmin, a gente lembra que quando nós analisamos a realidade espiritual do nosso mundo,
através dos relatos dos médiuns ostensivos, que percebem tão claramente como que é a vida no além, onde ela é dividida em setores diferentes ou esferas ou camadas de acordo com a evolução moral, nós nos damos conta de que morrer em si não é tudo. E que tudo depende quanto ao que vamos experimentar depois, ou mesmo durante, tem a ver com a história de nós mesmos. Tem a ver com o que nós realizamos ou deixamos de realizar durante a nossa última existência. Mas não apenas dessa última, mas também de todas as outras antes dessa. Então, nós poderíamos lembrar que existem maneiras diferentes de nós passarmos de volta para o mundo espiritual. E que há sofrimento em potencial, há, porque nós, na verdade, somos despreparados para esta questão. Porque, na verdade, nós não estamos preparados para vivermos bem, no sentido espiritual, a própria vida. Porque somos espíritos imperfeitos, temos muitos vícios morais e imperfeições. E se nós não utilizamos a vida terrena para fazermos a substituição dessas dificuldades milenares pelas virtudes que nos, vamos dizer, caracterizarão no futuro, nosso processo de retorno ao mundo espiritual vai fazer com que nós levemos, por ocasião do desencarne e para depois dele, as nossas mesmas dificuldades ainda não superadas. E isto pode ocasionar dor física, isto pode ocasionar constrangimento físico a nível do perispírito, que é uma estrutura altamente sensível, mas também aspectos morais, porque vamos nos dar conta de como é a vida no além novamente. E muitas vezes olhamos para trás e percebemos que não fizemos na experiência terrena propriamente a experiência aquela que nos levaria a uma vida feliz após a morte. Você falou de perispírito. Fale-nos um pouquinho mais para nós compreendermos que esse corpo ele persiste conosco após a desencarnação. Ele nos dá características de individualidade? Como é que nós ficamos assim que nos desprendemos do corpo físico? Repare, Yasmin, quando nós estamos encarnados, temos o corpo biológico, temos o perispírito e a alma. Quando vamos para o mundo espiritual, só não temos o corpo físico. Temos um perispírito que é uma estrutura corpórea, uma estrutura semimaterial, mas o que é semimaterial é constituído de átomos e moléculas, é material no fundo, e que nos acompanha no mundo espiritual e que tem as feições, tem propriamente a forma humana habitualmente. Aliás, na verdade, a forma é humana do corpo porque o perispírito tem aquelas características. Ele é o modelo organizador da biologia. Ele é a matriz do próprio corpo e é ele que entra em vínculo com as questões da genética para que tenhamos um corpo com as tais e tais características, para que vivamos a experiência que se faz necessária. Então, esse perispírito, quando alguém diz, olha, entrou um espírito aqui no ambiente, ele não está vendo a alma em essência, o espírito em essência. Ele está vendo uma espécie também de uma túnica, de uma vestimenta que nós chamamos de perispírito, para que o espírito ou a alma possam viver a realidade no próprio mundo espiritual também. Então, dependendo de como nós vivemos as vidas sucessivas, e especialmente as últimas, o nosso perispírito trará de volta com ele para o mundo espiritual essas características que têm a ver com os nossos pensamentos, as nossas escolhas, as nossas atitudes, a nossa índole e, propriamente, as nossas vivências na Terra. De tal maneira que, se nós somos materialistas, o nosso perispírito traduz isso.
e ele é materializado, vamos dizer assim, ele é denso. E porque ele é denso, ao desencarnar, muitas vezes, esse corpo perispiritual faz com que ele seja atraído pelo campo gravitacional para baixo. Quando o espírito realiza progresso moral, o perispírito se torna mais diáfano, mais sutil, mais delicado, menos material, menos denso, e ele tende a ascender para planos espirituais mais felizes, dentro do próprio contexto espiritual da humanidade e da Terra, que é o planeta que nós todos habitamos. Então isso vai depender dos meus desejos, de como eu me posiciono diante da vida. Nós poderíamos dizer que a cada dia nós construímos a ocasião da nossa morte e de como vamos viver do outro lado. De tal maneira que nós somos um somatório das horas e dos dias, das semanas, dos meses e dos anos. Então, é claro que em alguns momentos da vida de cada um, podemos ter atitudes e experiências muito marcantes que definam o nosso objetivo e a nossa tendência e o que nós ansiamos para o futuro. Mas nós estamos construindo diariamente, às vezes até sem nenhuma consciência disso, sem nenhuma noção da importância de cada experiência diária, no sentido das relações humanas, do trabalho profissional, da vida familiar, da vida social. Tudo importa e tudo estará impregnando, vamos dizer, esse corpo sutil que se chama perispírito, que traduz, na verdade, quem somos. Vale a pena lembrar, e é apenas algo para um estudo futuro, existem médiuns que veem durante certas atividades e circunstâncias espíritos com uma conformação, com uma situação física muito penosa e muitas vezes se assemelhando a um animal. Quando a gente estuda zoantropia, licantropia, nós entramos por este terreno, porque muitas vezes o aviltamento moral da criatura, que se prende aos excessos e aos vícios os mais variados, transtorna a realidade do perispírito e pode, inclusive, torná-lo semelhante a animais comuns. E eu tive a oportunidade algumas vezes de ver a minha vovó, que desencarnou com 94 anos, e ela está linda, muito jovem, e eu me surpreendi com a beleza e com a juventude dela. Muito típico isto. Espíritos em boas condições que desencarnaram como vovôs e vovós, septuagenários, octogenários, dependendo da sua condição evolutiva, eles imediatamente, às vezes, ou no decorrer de um pequeno intervalo de tempo, eles reassumem uma condição perispiritual, porque o perispírito é muito plástico, ele é muito moldável de acordo com o padrão moral vibratório de cada um. Então, esse rejuvenescimento, na verdade, em geral, traduz progresso do espírito. E muitas vezes, se a pessoa envelheceu em terra, né, durante a encarnação, mas não tem certas condições, ele pode levar para o mundo espiritual até sintomas geriátricos, eu diria, e demorar um certo tempo a mais para se refazer e para se remoçar. Olha, há sempre tempo de nós prepararmos uma boa morte. Então agora, como suas palavras finais, eu pediria que você focasse nisso. O que nós precisamos fazer nessa vida? Quais as escolhas que seriam mais adequadas para aqueles que desejam desencarnar em paz e reingressar no mundo dos espíritos de uma maneira feliz? Yasmin, uma ideia fundamental é a ideia de que nós nos iludimos no mundo material. Nós muitas vezes fazemos as nossas escolhas priorizando certas satisfações e interesses imediatistas. Vamos dizer assim, a grande questão é esta mudança, não é, na direção do espírito, privilegiando as conquistas da essência da vida, que nós supunhamos no corpo físico e que, na verdade, são propriamente da alma ou do espírito. Então, para estas questões, nós precisamos espiritualizar a vida
em todos os aspectos, porque nós a estávamos como que materializando o tempo todo, sedimentando coisas inúteis. Então, na medida em que nós temos consciência da necessidade desta mudança, nós seremos capazes de imprimir como que uma velocidade melhor nesse processo evolutivo, cultivando as tais virtudes, deixando de lado questões antigas para um processo de renovação. Há um homem velho, mas dele pode surgir esta renovação, e este homem novo, ele é aquele que se preocupa com o outro, é aquele que não é mais egoísta, é aquele que vai se desprendendo dos valores antigos e cultivando a ideia de que ele só será feliz no mundo do futuro, que é o mundo espiritual primeiro, mesmo que ele vá renascer muitas vezes, herdando o que ele mesmo deixou antes para si, na medida em que ele compreender que ele deve buscar de todas as formas usar o seu tempo, a sua energia, os seus potenciais divinos na questão de fazer os outros felizes. Buscar a questão da solidariedade, da fraternidade legítima, da caridade desinteressada, do desapego para as coisas materiais. É um processo, às vezes, difícil, mas ele é um processo, vamos dizer assim, inalienável. Ele precisará acontecer mais cedo ou mais tarde. Se nós quisermos protelar isto, é um direito nosso. Mas todos os espíritos queridos que vivem felizes no além ou no mundo espiritual dizem isso em todas as eras. Do que depende a felicidade do amanhã? E ela sempre dependeu das mesmas coisas. E agora a gente ficou mais crescidinho, vamos dizer, para podermos trabalhar essas questões já na vida atual. Muito obrigada, Dr. Sérgio Thyssen, pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço mais uma vez, Yasmin. O Clube de Arte envia brindes mensais produzidos pelos trabalhadores da arte espírita para seus associados e para 400 obras sociais espalhadas por todo o Brasil. No site clubedearte.org.br, verifique se existe alguma instituição aí, pertinho de você. O Clube de Arte é a arte a serviço do bem.